A paz de Cristo sobre a sua vida. Que Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, possa alcançar o meu e o seu coração neste dia. E que tudo que Ele precisar falar a mim e em você, que nesse momento Ele venha selar o seu coração e venha selar a sua mente. Para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no seu coração da forma que Deus deseja. Porque não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Hoje quero ler com você a palavra de Deus que está lá em Gênesis 12. Mas quero pedir a você também, com carinho, que continue compartilhando as nossas mensagens. Tem edificado vidas através daquilo que você também tem cooperado. Dê para nós lá o seu like, o seu joinha, e Deus vai continuar a trabalhar da forma que Ele quer. Nós vamos ler Gênesis 12 e o Senhor vai falar conosco poderosamente, em nome de Cristo. Diz assim a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abraão é um homem retratado pela palavra como o pai da fé. Um homem que não questionava a Deus em nada, simplesmente obedecia. Tudo que Deus falava para Abraão, ele logo se aprontava em fazer, porque ele confiava no Deus Todo-Poderoso, que não desamparava ninguém, e que se prometia algo, Deus era fiel para cumprir. Nessa palavra, Deus está começando a fazer promessas para Abraão. O Senhor deu uma ordem: olha, sai da parentela, desapega de tudo que está ao seu derredor e vai fazer a minha vontade. E logo Abraão se apressou a obedecer ao Senhor, porque ele sabia que Deus tinha promessas para ele e que mediante a sua fé todas elas iriam se cumprir. E é isso que eu quero hoje trazer para mim e para você. Se pegarmos esta palavra, Deus está dando uma ordem para Abraão. Deus não perguntou a Abraão se ele queria, se ele desejava. Deus deu uma ordem: saia, vá, faça. Eu estou mandando, eu estou ordenando. E Abraão não perguntou nada, simplesmente obedeceu. É assim que tem que ser a minha vida e a sua com o Senhor. Muitas vezes Deus vai nos dar uma ordem e Ele não está perguntando para nós se nós vamos querer, se nós estamos desejando. Ele vai nos dar uma ordem porque Ele que sabe os pensamentos que tem de cada um de nós. Ele que sabe aquilo que nós precisamos. A palavra de Deus está dizendo que Abraão logo fez a vontade do Pai, porque nós sabemos pela imensidão da palavra que não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Nós temos a consciência de que Deus é que está no domínio de todas as coisas. E nele é que temos que estar todo o tempo alicerçados. Abraão estava alicerçado no Senhor. Abraão só fazia a vontade do Pai. Se nós passearmos pela história de Abraão, nós vamos lidar com um homem de Deus que em todo o tempo obedeceu ao Senhor, mesmo não gostando, ele obedecia. Mesmo doendo, sendo massacrado, ferido, ele obedecia. Porque ele sabia que no tempo oportuno o Senhor ia se levantar em favor dele. E assim, cada promessa que Deus prometeu a Abraão, ela se cumpriu. Porque Abraão não olhava o que ele queria, ele olhava o que o Senhor queria. E não é diferente. A minha vida e a sua tem que ser da forma que foi a vida de Abraão. Baseada em fé e baseada em obediência. A palavra de Deus está retratando para nós que quando Deus ordena algo, Ele não está perguntando para mim e para você se queremos. Ele está dizendo: faça, porque é Ele que sabe os pensamentos que tem de cada um de nós. A Bíblia está retratando coisas que nós devemos colocar no nosso coração, porque nós estamos vivendo nessa terra, muitas vezes escolhendo aquilo que queremos, enquanto Deus está falando: não é essa ordem que eu tenho lhe dado. Não é isso que eu tenho lhe ordenado a fazer. E quando eu te peço algo, faça exatamente o que eu estou te pedindo, porque eu sei o caminho que eu devo colocar cada um de vós. Deus está falando para Abraão claramente e também tratando para nós. Deus está dizendo para nós nesse momento que aquilo que nós queremos nem sempre será a vontade de Deus. Que as ordens que o Senhor vai nos dar nem sempre é a vontade que nós mesmos desejamos. Mas nós não temos que olhar a nossa vontade jamais, porque nunca será a nossa vontade, a vontade do Deus Todo-Poderoso. Ele sabe o caminho a qual nós devemos trilhar e é nesse caminho que nós temos que permanecer. Abraão foi ousado em obedecer à voz de Deus. Ele não temeu mal algum, ele obedeceu porque sabia que Deus ia preparar para ele o melhor. E é assim para mim e para você. Se você quer o melhor de Deus, você vai ter que aprender a obedecer ao Senhor. Não obedecer da sua vontade, nas suas circunstâncias, no desejo que você quer, mas obedecer tudo certo, conforme Ele pede para mim e para você. Quantos de nós temos coisas para receber de Deus, promessas lindas, infinitas do
cumprir, até questionamos, mas em nenhum momento paramos para pensar que a promessa não veio porque eu e você não fizemos exatamente o que Deus mandou. Se Deus fala para nós algo, é para fazer do jeito dele e não do nosso jeito. Quantas pessoas têm fracassado nas suas decisões, nos sonhos, nos desejos do seu coração, porque Deus está falando, não é para você fazer desse jeito e você está temando com o Senhor, então você vai sofrer pelas suas consequências. Mas Deus está dizendo claramente, se você acompanhar a vida de Abraão, em toda a sua trajetória, tudo que Deus falava com ele, indiferente da circunstância, Deus se revelava com poder para cumprir as promessas. Deus só vai cumprir promessa na minha vida, na sua vida, quando houver realmente obediência. Quando a ordem de Deus for dada para nós e nós fizermos exatamente como Deus quer. Existem circunstâncias que Deus vai falar não para nós, enquanto nós vamos querer fazer e vamos até querer ouvir um sim. E Deus está nos dizendo que não é da forma que nós queremos receber, mas da forma que Ele quer nos dar. É a forma dele que é boa, que é perfeita, que é agradável. Talvez você está passando por adversidade porque você não perguntou a opinião do Senhor. Talvez você está sofrendo hoje na sua família, no seu casamento, até mesmo no seu ministério, porque você não deixou Deus te direcionar. E quando não há direção de Deus, há fracasso. Porque se Deus deu uma ordem, Ele não volta atrás daquilo que Ele promete. Mas Ele requer a obediência. A obediência é que quebra a maldição. É na obediência que nós recebemos o favor de Deus. E quantos de nós tem dito que nós amamos ao Senhor? Quem não ama, perde as promessas do Senhor naquilo que Ele tem nos confiado. Quem não ama os seus mandamentos, foge da real presença do Senhor, porque Deus tem muito a nos dar, mas Ele também vai nos pedir algo. O que Deus pede para nós nesse tempo, como pediu para Abraão, é que você ouça mais a voz dEle e seja guiado por Ele. Não tente mudar os planos de Deus a fazer do seu jeito, porque do seu jeito nunca vai funcionar, é do jeito do Senhor. Mesmo que do jeito que Deus te peça, como pediu para Abraão, até mesmo naquele mesmo tempo, o seu filho Isaque, que foi uma promessa, e ele confiou a Deus novamente o seu filho, ele não sabia o que iria acontecer quando colocasse o seu filho naquele matadouro, naquele holocausto, mas ele sabia que Deus ia prover, ia realizar os desejos do coração dele, porque ele sabia que Deus não falhava. Eu e você sabemos que Deus não falha, Ele nunca falhou, Ele nunca falhará. Mas Deus está requerendo de nós obediência. Nós somos um povo que está todo o tempo pedindo ao Senhor que venha realizar milagres na nossa vida. Mas milagres para acontecer tem que haver obediência. A promessa para se cumprir tem que ser do jeito que Deus manda e não do jeito que a gente quer. Muitas vezes nós vamos até gostar daquilo que Deus está pedindo para nós, mas o Senhor não está interessado em saber, naquele real momento de pedido, no que eu quero que você quer. Ele quer que nós venhamos fazer a vontade dEle. E a vontade de Deus é renúncia. Muitas vezes é abrir mão daquilo que você não gostaria de abrir, é fazer aquilo que você não gostaria de fazer, mas a resposta certa sempre virá da mão de um Deus Todo-Poderoso. Aquilo que o Senhor tem para mim e para você não vai passar, não vai mudar, mas Ele está falando, se não obedecer, não tem como realizar os desejos do seu coração. Se você não obedecer, não tem como cumprir promessas que eu te fiz, mas eu também estou pedindo algo e eu quero requerer tudo que eu tenho pedido. Nós precisamos ouvir mais as direções de Deus. Deus deu direção para Abraão, ele não sabia o rumo a qual ia tomar naquele lugar. Ele não sabia nem o que ia acontecer, ele saiu. Mas em todo o tempo Deus estava com ele. E é assim que Deus vem falar comigo e com você. Talvez a minha decisão e a sua não é aquilo que nós gostaríamos de fazer. Mas se é Deus que está mandando, temos que fazer do jeito dele. Se é Ele que está pedindo, temos que fazer do jeito dele. Quantos de nós tentamos dar jeitinho, tentamos colocar a nossa mão onde Deus não mandou colocar, tentamos até tomar situações que nós não temos que tomar para nós. E Deus está dizendo para nós, não é do seu jeito, é do meu jeito. Não é da sua vontade, é da minha vontade. Porque Ele que sabe, Ele que determina para nós todos os caminhos estabelecidos. Talvez estamos vivendo dias difíceis, talvez você está vivendo fracasso na sua vida e tem perguntado para o Senhor por que ainda não aconteceu nada, sendo que tantas promessas foram lhe feitas. E Deus está dizendo, em alguma circunstância da sua vida, você tentou mudar aquele caminho que eu te coloquei e não pode mudar nada. Não pode tirar nada, não pode acrescentar nada. É do jeito que Deus fala e não é do meu jeito, não é do seu jeito. E só assim, do jeito que Deus quer, é que as promessas vão se cumprir. Abraão não acrescentou nada da caminhada, ele não tirou nada, ele seguiu a voz de Deus, ele seguiu a vontade do Senhor e por isso ele conquistou tudo aquilo que Deus havia prometido para ele. É da minha forma, não é da minha forma, não é da sua, é da forma dele. E quando é da forma dele, ele traz a recompensa, ele traz a vitória, ele responde os desejos do meu e do seu coração, porque ele se agrada naquele que obedece. Deus estava dizendo claramente, Abraão, sai da sua terra.
Quantos de nós Deus tem dado ordem para sair do caminho, para fazer o que Deus quer, estamos rejeitando? E as consequências da nossa rebeldia, da nossa desobediência, ela virá, muitas vezes vai nos fazer chorar. Enquanto Deus está falando, não era necessário chorar, não era necessário pelejar, não era necessário fracassar, por você não ter ouvido a minha voz, falhou. Mas o Senhor está dizendo, ouça somente a voz dele. Seja como Abraão, saia, larga tudo pelo Senhor, vale a pena. Abra mão de tudo pelo Senhor, Ele te ordenou, faça, não questione, faça, obedeça, porque vai valer a pena. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele promete algo e Ele vela pela sua palavra. Deus prometeu, obedeça. Se houver obediência, Deus vai cumprir tudo aquilo que prometeu para mim e para você. Se você realmente colocar todas as suas expectativas, os seus sonhos na mão de Deus e ser como Abraão, seguir o caminho que Deus tem te confiado seguir, você não vai precisar ter medo, você não vai precisar ficar decepcionado, porque aquele que está sentado no trono da graça, Ele promete algo para nós, Ele nos entrega, porque Ele se alegra em nos alegrar. Que Deus alcance o seu coração nesse dia. Pare de agir por você mesmo. Seja como Abraão, que Deus deu um caminho para ele, ele obedeceu e viu todas as promessas se cumprir. Se não há obediência, não tem como promessa se concretizar. Que você obedeça a Deus nesse dia e que possamos ser como Abraão, em nome de Cristo, homens e mulheres cheios de fé, para que Deus execute todas as promessas, em nome de Jesus.